Falando de equipamento de ar-condicionado de janela, aqui, meus amigos, eu vou falar simplesmente as principais vantagens e desvantagens. Quais são as principais desvantagens desses equipamentos? Ele tem um custo baixo, eles são praticamente plug and play, então fácil de instalar. Se você já tiver a infraestrutura, né, a caixinha de concreto dele lá fora e o ponto de força, meu irmão, qualquer pessoa, por mais leiga que seja no assunto, consegue instalar esse equipamento. Basta ter força física para instalar. Só isso. A única coisa que precisa é ter força física. Então é um equipamento fácil de instalar e fácil de fazer manutenção também. Tirou, desmontou e é um equipamento extremamente simples, sem complexidade. Né? Como diria, é um Fusca que todo mecânico sabe trabalhar com ele. Principal desvantagem é um equipamento que tem um alto nível de ruído, lembrando que todos os componentes desse equipamento estão dentro dele, inclusive o compressor, que é a peça responsável pelo barulho que esse equipamento faz. E, aliás, não só desse, mas da maioria dos equipamentos, a principal fonte de ruído dos equipamentos de ar-condicionado é o compressor, certo? Então, e esse aqui fica praticamente dentro do ambiente. E aí não tem jeito, o nível de ruído do equipamento de janela é maior. É um equipamento que só pode ser instalado em parede externa, não faz sentido você deixar a parte externa desse equipamento para dentro do ambiente interno da sua residência, né? Você imagina colocar no quarto, numa parede que fique dividindo o seu quarto da sua sala e aí você coloca a caixa de concreto com a parte de fora dele para a sua sala, que vai ficar muito bom, né? Você resfria um ambiente e aquece o outro. É uma delícia. Além disso, ele impacta na estética do ambiente, do ambiente não, perdão, do imóvel. Equipamento de ar-condicionado do tipo split, os ar-condicionados mais vendidos hoje no Brasil, sem sombra de dúvida, disparado. No entanto, eu diria que os dias de hegemonia dele, não vou dizer que estão contados não, mas a vida dele não será mais tão fácil, né? Porque os equipamentos de ar-condicionado do tipo multi-split e mini VRF e VRF estão hoje com um preço bem mais competitivo. A gente vai falar um pouquinho disso mais na frente. Então é o seguinte, quais eram as principais vantagens desse equipamento? Baixo custo de aquisição, que fazia com que praticamente você não quisesse o tipo de equipamento de ar-condicionado, já que a diferença de preço era muito grande. Hoje essa diferença é muito menor. E eu diria até o seguinte, tá, pessoal? Nem sempre hoje é tão baixo. Um equipamento de 60 mil BTUs inverter, ele não é barato, né? Não, realmente, então, ele não tem mais esse baixo custo de aquisição. Não, pelo menos, tão baixo. Continua sendo mais baixo, né? Mas não tão baixo quanto já foi um dia. Facilidade de instalação, afinal de contas, boa parte dos profissionais que trabalham com ar-condicionado fazem esse tipo de serviço. Eu diria que não precisa nem ser mecânico, né? Se você fizer um treinamento de 5 dias, você consegue ser um instalador de equipamento de ar-condicionado. Então não existe grandes conhecimentos de ar-condicionado, mas apenas não, né? Você precisa aprender a seguir rotina, processos. Aprendendo os processos, a rotina de instalação, uma pessoa consegue instalar esse equipamento de ar-condicionado. Lógico, tendo as ferramentas adequadas, tá? Tendo as ferramentas adequadas. Além disso, são equipamentos que têm uma enorme variedade de marcas e modelos que fabricam esses equipamentos. Então, há uma briga gigantesca nesse mercado e uma farta oferta de modelos. São unidades autônomas. O que eu chamo de unidade autônoma? Vamos olhar aqui para esses dois equipamentos de ar-condicionado do tipo split. Eu tenho um Highwall aqui da LG e tenho um piso-teto da Carrier. Se esse Highwall aqui apresentar problema, esse outro aqui nem sabe. Ele continua funcionando na boa, não há nenhum impacto
desse equipamento nesse. Então, eles são totalmente autônomos, ok? Principais desvantagens. Eu coloquei aqui, não renova o ar, mas tem um asteriscozinho aí, né? Por que isso? Na realidade, esses equipamentos, a questão é que, na maior parte das vezes, as instalações de ar-condicionado do tipo split são feitas sem projeto. E não tendo projeto, não se coloca renovação de ar. Esses equipamentos, como eu falei lá no começo, normalmente eles não têm um sistema de renovação de ar. E mesmo quando tem, por exemplo, alguns equipamentos piso-teto têm, alguns equipamentos cassete têm, mesmo quando existe essa entrada de ar externo nesses equipamentos, ela quase sempre, mas é quase sempre mesmo, elas são menores, o volume de ar externo que entra por essa abertura de ar externo é inferior ao que se necessita para aquele ambiente. Então, é um equipamento que praticamente não renova o ar. Né? E são instalados de uma forma que não se pensa em resolver esse problema de outra coisa. Por exemplo, com a instalação de um sistema dedicado de ar externo, ok? Outra desvantagem desses equipamentos, a distância de instalação deles é limitada. Se a gente fala de equipamento de 9.000 BTUs, por exemplo, geralmente essa distância é limitada a 20 metros. Equipamentos de maior capacidade, de 60.000, a gente já consegue trabalhar com distâncias, já vi manuais que falam até em 50 metros, fazendo algumas modificações, tá? Aumentando, por exemplo, bitola de diâmetro da linha de sucção, né? Do tubo de sucção, instalando acumulador de sucção. Mas você tem sim essa limitação. E a outra desvantagem é que eu preciso de uma condensadora para cada evaporadora. O que, nesse momento aqui, quando eu falei de ser autônomo, né, de ser uma unidade autônoma, é uma vantagem, aqui eu já vejo como uma desvantagem. Porque, por exemplo, se eu tenho um apartamento com uma varanda pequena e eu quero climatizar 3 ambientes, vai ser um problema. Onde é que eu vou colocar 3 condensadoras numa varanda que já é pequena, sem nenhuma condensadora? Então, nesses casos, né, onde você tem limitação de área externa, certamente isso é uma grande desvantagem. Às vezes até um impeditivo. Às vezes até um impeditivo. Aqui, embora a gente esteja falando de split, eu mostro essas 3 imagens, lembrando, evaporadora Highwall pode ser de um split, pode ser de um multisplit, pode ser de um mini VRF. Essa aqui é a Dual Inverter da LG, então que eu saiba, Dual Inverter é o modelo de um split Highwall. Mas, né, se você olhar a cara do Highwall da LG, do mini VRF, do multisplit e do VRF, do mini VRF, vai ver que é praticamente igual. Né? Só conhece quem trabalha praticamente com esse equipamento todos os dias. Simplesmente um leigo que não decorou a carinha lá, a digital, né, digamos, a digital desse equipamento, ele não vai conseguir saber que esse equipamento é um split. Aqui a gente tem um equipamento do tipo piso-teto instalado no piso, ou só piso. Existem algumas unidades que são só teto. Existem algumas unidades que são só teto, tá? Não consegue instalar no piso também. Então, eu sei que pode ser um split. Eu falei lá no começo que provavelmente não é um multisplit. Eu não conheço multisplit com equipamento piso-teto. Pode ser que tenha, eu não conheço. Cassete de uma via, certo? Aqui a gente tem um cassete de uma via. Pode ser de um split, pode ser de um mini VRF, pode ser de um VRF, pode ser de um multisplit. Aqui a gente tem na quarta imagem uma unidade dutada. Aqui nós temos a grelha, onde temos a saída de ar, ou seja, o insuflamento do ar. E aqui, ó, aqui onde está o mouse, a entrada de ar, o retorno de ar, ok?
É onde o ar entra para dentro do equipamento para passar pelo filtro e em seguida passar pelo trocador de calor e só no final ser insuflado, certo? Foto de um ambiente, uma residência aqui, não sei, um apartamento, uma casa. Eu sei porque eu sei de onde eu tirei essa foto e eu sei que era uma casa. Uma ilustração de um vídeo da Hitachi. E nesse vídeo ela mostrava a questão de a comparação de splits com um VRF, né? Um mini VRF da Hitachi. Mini era VRF mesmo. E aí o que você nota aqui, eu tenho 4 condensadores, o que quer dizer que muito provavelmente eu tenho 4 ambientes sendo climatizados, né? E poderia ser 3, né? Eu poderia, de repente, se essas duas aqui estiverem na sala, não quer dizer que eu não sou obrigado a botar uma só evaporadora dentro do ambiente, não. Mas em residências, geralmente se coloca uma unidade interna para cada ambiente, de onde se conclui que aqui a gente tem 4 ambientes sendo climatizados. Aqui um apartamento com 5 condensadores, de onde também se conclui que, muito provavelmente, eu tenho 4 ambientes sendo climatizados. Perdão, 5 ambientes, 5. Multi-split. O nome já diz, multi, vários, né? É como se fossem vários splits. Na realidade, eu tenho várias unidades internas em uma única condensadora. Então, eu tenho uma condensadora, uma unidade externa e várias unidades internas, vários evaporadores. Quantas são as várias, Daniel? Multi-split que eu conheço aqui no Brasil vão de 2, se não é multi, né, de 2 splits, de 2 evaporadoras a no máximo de 6. Eu coloquei aqui 5, certo? Mas existe sim, eu vi, inclusive hoje, esse modelo, eu vou atualizar esse número aqui para vocês, tá? Eu vi um modelo da Fujitsu que tem 6 evaporadoras interligadas numa única condensadora. Com isso, eu tenho economia de espaço externo. Com isso, eu tenho uma aparência discreta. Com isso, eu tenho um menor nível de ruído. Porque, em detrimento de 5 condensadoras, ou 6, ou mesmo 2, eu só tenho uma trabalhando. Ah, Daniel, mas ela é um pouquinho maior do que a outra. É, mas pode ter certeza. Um equipamento desse aqui funcionando, um multisplit desse aqui funcionando, perdão, uma condensadora dessa aqui funcionando, não vai fazer mais barulho do que 2, mas não tem nem chance. Ela faz um pouquinho mais do que um para um, né? Funcionando uma, mas a diferença é pequena. Equipamento fácil de instalar, ele utiliza a infraestrutura de um split. E quem instala um split, instala um multi, ok? Não há grande diferença. Quem instala um split, instala um multi, basicamente fazer um curso de 2 horas, algumas orientações, diferençazinha ali pequena, e você estará apto para instalar. Boa eficiência energética. A eficiência energética desses equipamentos é melhor do que a eficiência energética dos splits 1 para 1, tá, pessoal? Porque eles vão quase sempre trabalhar em cargas parciais. E ao trabalhar em cargas parciais, eles têm sim economia de energia. Daniel, outra vantagem aqui, inclusive a gente já falou, não necessariamente eu preciso ter uma soma de evaporadores igual a de condensador. Eu posso ter um condensador que, como eu falei, menor, né? E ter aqui 40 mil BTUs de condensador e ter 52, que é 30% a mais de evaporadora. Até 52. Mas por quê? Alguém pode estar perguntando. Por que eu posso ter 52 aqui e só 40 aqui? Imagine o seguinte, esse evaporador está num quarto, esse no outro quarto e esse em um escritório. Escritório geralmente é utilizado durante o dia, então durante o dia esse cara aqui está ligado e esses aqui pode ser que estejam desligados. Então eu já não vou precisar da somatória, certo? Ah, o quarto é utilizado à noite, o escritório já não é mais tão utilizado à noite.
E aí sobrou carga térmica aqui. Além disso, enquanto esse quarto aqui está no sol, esse pode estar na sombra. E aí, enquanto esse está precisando do máximo, esse não está. E aí sobra carga térmica aqui. Então, meus amigos, é isso. Imaginando, por exemplo, que fosse uma empresa, esse aqui tivesse na sala de reunião e aqui em 2 escritórios. As pessoas ou estão na sala de reunião ou estão no escritório. Se as pessoas estão na sala de reunião, provavelmente o escritório, mesmo que a pessoa tenha deixado o ar-condicionado funcionando, opa, eu passei sem querer. Mesmo que a pessoa tenha deixado o evaporador funcionando, lá vai ter menos gente, consequentemente, menor carga térmica. E aí, o que sobra aqui, eu posso jogar para cá. Esse equipamento consegue perceber. Ele vai dizer o seguinte: ei, tá sobrando aqui, tá sobrando aqui. Eu vou pegar o que tá sobrando aqui e, como não bati o resultado, eu vou pegar 2.000 BTUs, por exemplo, que tá sobrando aqui, 2.000 BTUs tá sobrando aqui e jogar nesse cara aqui. E aí a soma acaba batendo, tranquilo? Poderia fazer isso em 3 evaporadoras que estão instaladas no mesmo ambiente? Não, não é, pessoal? Não, porque aí eu já não consigo fazer esse jogo, essa brincadeira de tirar de um canto e jogar no outro. Afinal de contas, está todo mundo na mesma situação. Então, você só usa a simultaneidade quando as evaporadoras estão instaladas em ambientes distintos e que você note que esses ambientes provavelmente não vão ter o pico de carga térmica no mesmo instante, ok? Vamos imaginar o seguinte, fazemos de conta que isso aqui é um quarto de um hotel. Se você tem a possibilidade, se você vai colocar um multi-split para quartos de hotel, que todos aqueles quartos estão numa mesma fachada e que você sabe que pode estar com vários quartos cheios no mesmo dia, também não faz sentido colocar um multi-split com simultaneidade. Por quê? Porque eu posso estar precisando de 9.000 aqui, 9.000 aqui, 9.000 aqui, isso me representaria 27. Então eu não posso ter 27, menos que 27 aqui. Por quê? Como eu falei, todos podem estar precisando do seu máximo naquele mesmo instante. Só uso simultaneidade quando os máximos não acontecem no mesmo momento. Principais desvantagens desses equipamentos: distância de instalação limitada, praticamente a mesma situação do split, tá bom? Então aqui a gente considera a mesma situação do split. Ele é um pouco mais caro do que o split, chamei aqui de single split apenas para que vocês aprendam uma nova nomenclatura. Há várias literaturas, principalmente estrangeiras, que chamam de single split, ok? E o que eu falei, o que eu chamo aqui de autonomia limitada é o seguinte: se essa unidade condensadora quebrar, eu impacto em todas as unidades internas. Uma condensadora quebrou, o meu problema é generalizado. Daniel, e se quebrou uma evaporadora? Aí o problema é localizado. Quebrou essas duas funcionam e isso aqui também funciona. Tá, beleza. Agora, se quebrou a condensadora, meu irmão, aí fica todo mundo no calor. Mini VRF. Alguns modelos de capacidade um pouco maior, de um fabricante, por exemplo, que eu consultei, me dá a opção de ter até 20 evaporadoras interligadas na mesma condensadora. Meu irmão, é muita economia de espaço externo. Com isso, também aparência discreta e nível de ruído baixíssimo. Olha, mesmo evaporadoras de grande capacidade, eu já vi algumas situações que elas trabalham com um nível de ruído tão baixo que a gente precisa praticamente colocar o ouvido para saber se o equipamento está funcionando. Colocar o ouvido dentro não, né? Mas do lado do equipamento ou sentir a vibração do equipamento para saber se ele está funcionando ou não, porque realmente são equipamentos extremamente silenciosos. E tem uma eficiência de energia altíssima, gigantesca. Então,
Assim, comparado com o VRF, você só tem um sistema de ar-condicionado que, em termos de eficiência energética, pode ser comparado com o VRF e, às vezes, até melhor. Dependendo do projeto, é um sistema de água gelada. Se for um bom projeto, o sistema de água gelada vai ter uma eficiência melhor do que um VRF. Fora isso, nada se compara a um VRF, ok? E outra situação é que, lhe garanto, se você não puder instalar um VRF, por questões de distância, você não instala nenhum outro tipo de equipamento. Porque esses equipamentos, aliás, perdão, nesse tipo de aplicação, tá? Mas, basicamente, é quase, não vou dizer impossível, mas tem que ser um prédio assim gigantesco para você não ter, acontecer uma possibilidade de você não instalar ele por limitação de distância, tá? Então, limitação de distância não é problema para VRF, pelo menos eu nunca vi. São mais caros que os single splits, como desvantagem, né? Single, lembrando, o splitzinho simples. Ou simplesmente split, são mais caros, muito embora hoje, para equipamentos de grande capacidade, por exemplo, built-in, ou seja, embutido, esse aqui, ó, embutido, dotado, built-in, ou mesmo cassete 1 para 1, dependendo da situação, pode ser, sim, eu já vi situação em que sai mais barato você comprar um VRF com várias evaporadoras cassete do que várias splits, single splits, splitzinho comum 1 para 1, tá? Até porque você, além de economizar no preço do equipamento, você também economiza com instalação, ok? Sem falar na eficiência energética, né, pessoal? Estou nem falando de eficiência energética, não. E aqui, meus irmãos, eu lembro que vocês já viram a imagem que tinha 4 condensadoras aqui. 4 condensadoras e a pessoa optou por um mini VRF e olha aqui o que ele ganhou. Espaço na varanda, colocou um vasozinho aqui com a planta, uma cadeirinha para bater papo no final da noite, no final do dia ou de manhã, seja lá o horário que você queira, mas você ganhou espaço de varanda, né? Você imagina num apartamento que pagou 1 metro quadrado que muitas vezes ultrapassa brincando R$ 4.000. Aí você vai ocupar com a condensadora de ar-condicionado. Que opção, né? Que opção. Então, eu não tenho dúvidas que, principalmente para apartamentos que você precisa de climatizar mais de um ambiente, o multi-split ou o VRF é, sem sombra de dúvida, uma opção bem melhor do que o split. Além de, hoje, como eu falei, em muitas situações, tem um preço extremamente competitivo. Então aqui, acredito que vocês devem lembrar também. Se não lembram, daqui a pouco vai ter uma foto que vai ilustrar aqui, né, as 5 condensadoras que nós tínhamos e agora temos só uma. Mais uma foto que ilustra um multi-split. Eu sei que é um multi-split porque está saindo um tubo. Perdão, um tubo não. Aqui, embora seja só uma linha, tá, pessoal? Essa linha representa um par de tubos. Então, para cada unidade interna dessa, sai um par de tubo dessa unidade externa. E, nesse caso, é um multi-split. Por que, Daniel, que você sabe que é um multi-split? Porque a ilustração mostra 4 pares de tubos saindo. Lembrando, cada linhazinha dessa representa um par, tá? Isso é uma ilustração. Então, 4 pares de tubos saindo representam um multi-split. Quer dizer, não é que representa. Eu consigo concluir que é um multi-split. Isso aqui também é um multi-split. Daniel, se sair só um tubo e fosse ramificando, aí é um VRF. Nesse caso de um equipamento pequeno, um mini VRF. O mini VRF sai só uma tubulação e à medida que a tubulação vai caminhando, se aproximando das evaporadoras, você vai derivando a tubulação e conectando a cada unidade interna, ou seja, cada unidade é evaporadora. Isso aqui é um quadro, Daniel? Não, isso aqui é uma evaporadora, tá? A LG, ela tem
evaporadora, que ela chama de Artcool, e ela tem essa aparência de quadro, tá, pessoal? É bem bacana, é um design bem legal mesmo. Outra questão que muitas vezes é uma preocupação das pessoas. Acreditam que quando você utiliza um multisplit, o controle de temperatura vai ser o mesmo para todo mundo. E isso não é realidade. Quando eu tenho um multisplit, cada unidade interna dessa tem o seu controle, tem a sua individualidade, o que quer dizer que esse cara aqui pode, o usuário desse ambiente aqui pode dizer que quer 22 graus, esse pode dizer que quer 21, esse é mais friorento, quer 18, esse nem se fala 16, e aqui não tem ninguém e desligou o seu equipamento. E tá tudo bem, tá, pessoal? O equipamento vai funcionar na boa, vai entregar exatamente o que cada usuário pediu. Mais uma ilustração de um multisplit, nesse caso aqui um multisplit da Elgin, é um tri-split, tri porque ele está interligado a 3 ambientes, ok? E uma ilustração de mini VRFs e VRFs da Trane. VRFs já não são para, ou assim, não é que não sejam, algumas aplicações de comerciais leve também podem sim utilizar um VRF, tipo 8HP, que dá 80.000 BTUs aproximadamente, você pode utilizar um VRF, né? Até mesmo residências de alto padrão, você pode também utilizar um VRF. Mais um conjunto de condensadoras de um VRF da LG, aqui no caso da LG. Uma ilustração mostrando a diferença de um multisplit para um split, ó. Nesse caso eu tenho 3 splits, eu sei que é split porque eu tenho uma condensadora, ou seja, uma unidade externa para cada unidade interna. Uma, fazendo 3, e aqui 1, 2, 3 unidades externas. Aqui as mesmas 3 unidades internas interligadas a uma mesma condensadora. Daniel, é um multi ou é um VRF? É um multi. Como é que você sabe? Porque eu tenho uma ilustração que mostra que saem 3 pares de tubos. Se saísse só uma tubulação, ela ramificasse aqui, subisse, ramificasse para cá, e daqui ramificasse para cá, Daniel. Aí era um mini VRF, ok? Era um mini VRF. Olha aqui, ó, 5 condensadoras, eliminei-as e fiquei só com uma. Então, veja quanto de espaço você economizou, como esse ambiente esteticamente ficou mais agradável aos olhos. Vou falar um pouquinho sobre o convencional inverter, tentar ser bem breve, eu acho que o curso já está, mini curso já está se estendendo bastante. Então, aqui a gente tem basicamente a diferença que um equipamento convencional, ele é como um carro que está com um acelerador quebrado, com a pedra nesse acelerador. Ele sempre funciona digamos, na sua velocidade máxima. E aí, quando ele vê um sinal, ele breca de uma vez ou desliga o motor. E aí, você sabe que quanto mais brusca é essa aceleração, quanto mais embaixo está o seu pé num automóvel, ele consome mais energia. A mesma situação é no ar-condicionado, tá? E o ideal é que você utilize de forma racional a potência do motor do seu veículo. Você está vendo que tem um sinal à frente, não adianta estar pisando no pedal com toda a força para lá na frente ter que frear para parar no semáforo. Se você está vendo que tem tempo suficiente para chegar no seu destino, não faz sentido estar a 150 km por hora se você vai percorrer um pequeno percurso num intervalo de tempo bem considerável. Então, o ideal é que você pise no acelerador com uma situação de máxima eficiência energética. E é isso que o equipamento inverter faz. Voltando aqui
as unidades internas, lembrando que isso aqui não necessariamente é um split, tá, pessoal? Pode ser um multisplit, pode ser um VRF, pode ser um equipamento hidrônico. High wall, embutir, piso teto, cassete. Meus irmãos, se vocês querem embutir um ar-condicionado, não use isso. Se vocês querem embutir um ar-condicionado, não usem também um piso teto. Piso teto e high wall não devem ser embutidos em hipótese nenhuma. Vou repetir. High wall e piso teto não devem ser embutidos em hipótese nenhuma. Ah, mas eu acho feio. Compre um de embutir. Compre um compre um, exatamente, compre um de embutir, que a gente também chama ele de dutado ou built-in, ou até um cassete que fica quase todo embutido, fica só o painel dele do lado de fora. Não quero ver nem o painel do cassete. Meu irmão, então compre um de embutir. Não compre isso, não funciona, tá? Esses equipamentos não foram projetados para ficarem embutidos. Não funciona, não dá certo. Quando eu vejo um blog, quando eu vejo uma foto de alguém mostrando, olha que como ficou lindo. Pode ficar lindo para uma foto, mas não funciona. E, particularmente, trabalhando em autorizada, como eu já trabalhei, eu já neguei várias garantias por situações como essa. É uma demonstração de que quem fez isso não sabe que esses equipamentos não podem ser aplicados nessa situação, tá? Demonstra desconhecimento. Então, vocês estão aqui para aprender. High wall e piso teto não se utilizam embutidos, ok? Beleza. Se eu quero embutir um built-in, um dutado, ou até mesmo um cassete que fica boa parte dele embutido e só o painel que fica visível. Ó. Aqui eu tenho um equipamento high wall, a ilustração de um high wall em uma sala, um cassete em uma sala, um piso teto aqui, um ambiente em que a gente nota que, não estou dizendo que é um ambiente feio, tá, pessoal? Mas não há tanta preocupação com o design aqui. Provavelmente um ambiente de restaurante, né, bacaninha, né, climatizado, limpinho, mas a estética não é o grande diferencial desse ambiente. Então, o piso teto atende muito bem. Vai ter problema, possivelmente, de distribuição de ar. No entanto, nota-se que é um equipamento que, nesse caso, atende o ambiente. Eu como projetista, colocaria o piso-teto aqui num ambiente com provavelmente um piso-teto aqui não tão elevado. Não, tá? Eu acho que aqui um cassete ficaria melhor. Mas, muitas vezes, o projeto tem limitações financeiras. E aí é o piso-teto mesmo, tá, pessoal? E aqui o de embutir, que muita gente deve estar perguntando, cadê o ar-condicionado? Tá aqui, ó. O ar-condicionado está aqui em cima dessa porta. E onde é que está o retorno desse ar-condicionado, Daniel? Aqui é um insuflamento, ou seja, por onde o ar sai. Por onde é que o ar retorna para a máquina? Aí eu não sei, tá, pessoal? Não dá para ver por essa foto onde é o retorno dessa máquina. Aí, ó, a principal vantagem desse tipo de unidade interna. Ele tem baixo custo, um design que eu considero razoável, ok. Não pode ser. Vou botar um high wall para o meu ambiente ficar mais bonito. Não. Mas, ao mesmo tempo, eu não considero que seja algo tão feio assim, tão horrível para o pessoal estar querendo esconder como se fosse o monstro da cara preta. Não, pessoal. Aí é feio, acha feio. Então, coloque um de embutir. Beleza? Tem vários modelos disponíveis no mercado, vários fabricantes e, consequentemente, a gente tem economia de escala, porque vende muito e volta para a questão custo. Principais desvantagens: é um equipamento que tem uma distribuição de ar relativamente ruim, tá? Deixa um pouco a desejar na distribuição de ar, principalmente se você tiver um pé direito baixo. Não tem bomba de dreno, ou seja, se você não tiver uma condição de escoamento de água de condensado por gravidade,
Já aconteceu de ter salas que eu fui e não tinha como botar um raio-wall porque nenhuma parede dava para passar um dreno. Ou a não ser que colocasse uma caixa de brita, né? Fizesse uma caixa de brita dentro da própria sala. Só tinha essa solução, não tinha cassete, então conversou-se com as outras áreas, não, então coloca a caixa de brita. Foi a caixa de brita. Mas em diversas situações existem sim esse impeditivo, né, de dificuldade de dreno, porque ele não tem bomba de dreno. Além disso, a exceção de um único modelo que eu vi do fabricante TCL, que eu nem sei se esse modelo já está sendo comercializado aqui no Brasil, só esse modelo eu vi que renovava ar. E como eu falei lá no começo, ainda assim a quantidade de ar que ele renova, não, na apresentação que eu vi não falava a quantidade, mas eu tenho certeza que é inferior ao que se requer por norma, ok? Então é uma renovação, digamos que se você se limitar a que tem no equipamento, uma renovação capenga. Mais uma fotinha aqui mostrando, ó, vejam como ele nem é tão feio assim, né, pessoal? Olha aí ele, no quarto de um bebê. Piso teto. Vantagens desse equipamento principais, tá? Principais. Custo aceitável, é mais caro do que o Highwall, no entanto, não é tão barato. Tem uma certa facilidade de manutenção, não ficou numa posição tão ruim de manutenção. Longo alcance, o ar dele vai muito longe, mas se você não tiver um pé direito elevado, temos problemas de distribuição de ar. Temos problemas. Eu digo isso porque na sala em que eu trabalho nós temos um piso teto e todo dia nós temos problemas de pessoas que estão no campo de ação da flecha de ar, do ar de insuflamento, em determinados momentos, em momentos querendo elevar a temperatura porque já não aguentam mais aquele ar o ar frio sendo jogado em cima deles. Enquanto isso, eu, por exemplo, que estou num ambiente que não pega o ar primário, né, o ar assim que sai do equipamento, só depois que ele se misturou, fico com calor. Então, como resolver isso? Só tem um jeito, troca. Coloca mais unidades, distribui, em vez de uma para uma sala grande, bota mais de um. Então, é fracionar. Qual era a melhor solução? No caso de ter splits, se você tem uma possibilidade de instalar num forro que seja, por exemplo, forro de gesso, eu vejo o cassete uma solução um pouco melhor. Então esse equipamento ele pode ser instalado junto ao piso, por isso o nome dele piso teto, tá? Porque ele pode ser instalado na parede junto ao piso ou na parede junto ao teto, ok? Piso teto. Alguns equipamentos com essa mesma cara aqui são só teto. A bandeja deles é construída de uma maneira que ele não pode ser instalado nessa condição, tá, pessoal? Alguns. Aí ele vai dizer só split piso. Outros são só split teto. Ok? E outros piso teto. Significa que pode ser instalado tanto no piso quanto no teto. Mais uma foto de um equipamento, provavelmente piso-teto. Certo é que pelo menos teto eu garanto que ele é. Cassete. Nós temos aqui a foto de um cassete de uma via aqui embaixo e um cassete 4 vias. Daniel, o que é vias? Observe que aqui ó, tem uma saída de ar, outra saída de ar, outra saída de ar, outra saída de ar. Por isso, 4 vias. Sai o ar em 4 direções. Esse aqui só sai em uma direção. Cassete de uma via. Tem cassete também de 2 vias. Tem cassete redondo. Tem cassete 360, que, por exemplo, nessa região aqui, nessa e nessa, também sai ar. E aí, um exemplo, acho que se não me falha a memória, é o Round Flow da Daikin. Ele chama de cassete Round Flow ou 360, tá bom? Então é um equipamento que tem uma distribuição de ar muito melhor do que os Highwall e piso-teto. Eles possibilitam a instalação de duto para outro ambiente. Vou botar um asteriscozinho aqui, tá? Nem todo modelo permite, mas alguns modelos, boa parte, né,
permitem a instalação de duto para outro ambiente. E eles têm bomba de drenagem, o que em muitos casos resolvem problemas de drenagem, né? Onde a gente não tem para onde escoar essa água, essa bomba de drenagem facilita isso. Isso é muito bom, principalmente, por exemplo, em sala que está no meio de uma edificação, em que ele não tem parede externa, sempre é um fator complicador. Desvantagem, quando comparado com os drywall e o piso-teto, eles têm um custo maior de aquisição. Também tem um custo maior de instalação, porque quando a gente vai trabalhar com esse tipo de equipamento, instalar ele, você trabalha com os braços levantados. Ah, Daniel, mas o piso-teto também. Cara, mas eu já instalei os dois, tá? E eu digo, esse aqui é pior sim de instalar. Acredite, é pior. É pior de instalar e é pior de fazer manutenção. E por isso, cobra-se um pouco mais caro, tanto para instalar como para dar manutenção, tá bom? Requer cuidados extras na instalação. Por exemplo, o dreno dele necessariamente tem que ser isolado termicamente, porque senão vai certamente, com toda e absoluta certeza, vai pingar água no forro, certo? Então, tem que ser feito isolamento térmico e tem que ser bem feito. Tem que ser colado um tubo no outro, né? Não pode utilizar a braçadeira de nylon e apertar ela excessivamente, porque senão vai estrangular, correndo o risco, inclusive, de rasgar. Mas não só rasgar, mesmo quando você estrangula essa tubulação, você fecha as pequenas célulazinhas de ar que tem, e são essas células de ar que fazem com que o isolamento térmico seja eficiente. Quando você estrangula essa célula, você perde boa parte da característica de isolamento do material, tá bom? Então aqui, passei demais, uma foto de 3 cassetes instalados no teto de um ambiente empresarial. Um cassete de uma via instalado em uma residência. Veja que é um equipamento relativamente discreto. Um cassete de uma via também aqui, ó. Olha aqui ele, instalado em um escritório. Um cassete, lembra que eu falei do cassete redondo? E aqui um equipamento de embutir, também chamado de dutado ou built-in. Lembrando, não quer ver o ar-condicionado, então coloque esse aqui. Vantagem dele, quando instalado com rede de dutos e difusores, esse equipamento tem uma excelente distribuição de ar. Outra vantagem, você pode instalar, né, derivar esse duto para outro ambiente, e com isso atender vários ambientes. Além disso, pessoal, é possível que na tomada de ar dele você coloque ar externo, né? Faça com que a tomada de ar, com que o retorno de ar dele, a tomada de ar dele aqui atrás, receba ar externo e aí você vai ter a renovação de ar. Beleza? Desvantagens. Acaba tendo um maior custo de instalação, porque você vai instalar uma rede de dutos. Rede de dutos não é tão barato. Cuidados extras na instalação, também por conta da rede de dutos, também pelo fato de ser um equipamento que vai estar embutido no forro. E, assim como o split, vai requerer a instalação de um dreno com isolamento térmico. Além disso, é necessário também que se tenha cuidados extras na manutenção. Esse equipamento está embutido dentro de um forro. E aí fazer a manutenção de um equipamento que está embutido dentro de um forro certamente não é tão fácil quanto fazer de um equipamento que está ali à vista, né? Está 100% à vista, ok? E pode, às vezes, até ser retirado facilmente, como é o caso de um drywall. Como esse equipamento funciona aqui, para quem ainda não entendeu, aqui é a vista lateral, né? Em corte, eu tenho a tomada de ar aqui pela parte traseira dele. Essa tomada de ar em alguns modelos também pode ser feita aqui embaixo, ó, sem a necessidade da rede de dutos, né? Praticamente o equipamento fica, a grelha de retorno fica colado aqui no forro e no equipamento. Então poderia ser, digamos, aqui. E o insuflamento através de uma rede de dutos. Aqui essa rede de dutos,
ela é derivada, né? Tem duas saídas. Eu poderia botar um difusor aqui e outro difusor aqui. Então, você imagine que agora o ar já não está sendo insuflado só em um ponto, mas em dois. Com isso, você distribui melhor o ar dentro do ambiente, ok? Olha só a diferença da instalação de um equipamento dotado. Então, aqui você observa, poxa, não quero que alguém veja ar-condicionado. Então, está aqui a solução. Não pode instalar o raio-wall lá, tá? Senão a gente briga. Mais um exemplo, a tomada de ar aqui embaixo, ó, o retorno do ar para o equipamento aqui. Lembra que eu falei que a tomada de ar poderia ser feita já diretamente embaixo do equipamento? Aqui, certamente, essa tomada de ar é embaixo do equipamento, até porque a gente não teria espaço aqui entre a rede de dutos e um equipamento aqui, tá? Então, essa tomada de ar embaixo do equipamento e ele vai insuflar o ar por aqui, ó, rente ao teto na direção desta luminária. Ok? Mesmo exemplo, tomada de ar embaixo do equipamento, insuflamento aqui nessa direção. E aqui o exemplo de uma instalação com padrão industrial, né, que fica tudo visível, a rede de dutos que está instalada provavelmente. Daniel, pode ser uma central de ar maior, um splitão, um selfie? Pode, tá, pessoal? Mas isso aqui, como a gente não vê de onde esse duto vem, poderia sim ser o duto proveniente de uma unidade dotada. Mais um exemplo de um ambiente que a gente tem 6 difusores de ar e a gente vai ter uma distribuição de ar muito melhor. Vocês imaginem o seguinte, cada difusor desse aqui, ele insufla, ele joga o ar em 4 direções. 1, 2, 3, 4. Então aqui eu tenho 6 difusores, cada um jogando o ar em 6 direções. Uma distribuição de ar completamente diferente de ter só um trambolhão, piso-teto grande aqui, jogando em cima de todo mundo que está aqui nessa mesa, tá? Então aqui eu tenho uma distribuição de ar muito mais igual, que provavelmente vai trazer muito mais conforto térmico para os usuários, muito mais silêncio. Daniel, na sala onde eu trabalho tem um equipamento que faz muito barulho. Pode não, certamente há um erro de projeto aí, né? Ou o equipamento está com algum problema de manutenção e quando eu digo erro de projeto, é erro de instalação. Às vezes você também coloca um equipamento muito grande, de uma capacidade muito grande, dentro de um forro, por exemplo. Ou numa casa de máquina que está muito próxima da sala e não tem um tratamento acústico, né? Máquinas muito grandes em situações como essa realmente podem ocasionar um nível de ruído muito elevado. Mas eu garanto uma coisa, se você tem um equipamento de embutir, por exemplo, de 60 mil BTUs, bem instalado, bem projetado, não tenho a menor dúvida que o nível de ruído dele é muito menor do que de um piso-teto de 60 mil BTUs. Nível de ruído dele é muito menor, distribuição de ar nem se fala. Então, pessoal, assim, particularmente, eu acho uma solução muito boa, né, para ambientes relativamente pequenos, o equipamento de embutir. Recomendações básicas de instalação. Eu vou tentar passar isso bem rápido, tá? Fazer o planejamento da localização, buscar locais em que as unidades fiquem livres de obstáculos, tanto para o ar de retorno como de insuflamento. Um local que seja de fácil acesso para a manutenção e que possibilite a passagem dessas tubulações, tanto da elétrica como a frigorígena e de dreno. Além disso, as tubulações devem estar dimensionadas de acordo com o que está especificado no manual de instalação do equipamento, e a infraestrutura elétrica de acordo com a NBR 5410. A unidade interna deve ser instalada num local que permita a boa distribuição de ar no ambiente, que não fique jogando ar diretamente sobre várias pessoas,
deixando alguns no frio e outras no calor. Um local deve suportar o peso da unidade, né? E, consequentemente, ser firme para que evite oscilações e vibrações. É imprescindível que a unidade evaporadora possua uma linha hidráulica isolada para evitar problema de condensação. Daniel, mesmo raio-óleo e piso-teto? Pessoal, raio-óleo e piso-teto, dependendo da situação, se a inclinação for muito boa ou se for para uma área externa, a gente analisa caso a caso e pode se dispensar isso. No geral, o que eu recomendo é que sempre essas linhas sejam isoladas, tá? Se for de equipamentos de embutir ou equipamentos cassete, aí não existe hipótese. Vai ter que ser isolada e com um bom isolamento. Não é qualquer isolamento não, tá? Aí nesses casos eu digo borracha elastomérica de boa qualidade. E a tubulação de drenagem deve ter uma inclinação de no mínimo 5 graus para garantir que a água escoe rapidamente, né? E evite riscos de acumular poeira, sujeira ali e ter o entupimento da tubulação hidráulica, ok? Unidade condensadora também deve ser instalada no local que suporte o peso dessa unidade. Se ela for instalada no chão ou em local onde haja circulação de pessoas, você tem que ter os cuidados necessários, tá? Inclusive circulação de animais. O local também deve suportar o peso da unidade firme o suficiente para que se evite oscilações e vibrações do equipamento. O equipamento, a unidade externa, assim como o seu carro, ela pode ser instalada ao sol, pode ser instalada em local que pegue chuva. Mas eu tenho certeza que se você puder cobrir o seu carro e fazer com que ele nem pegue sol nem chuva, você fará isso por ele, não fará? Faça isso também pelo seu ar-condicionado, que ele agradece, terá uma maior vida útil. E não só isso, um ar-condicionado instalado em um local que não tenha muito calor, como por exemplo sol diretamente sobre ele, ele tem uma maior eficiência energética, ok? E consequentemente até um pouco mais de vida útil, né? Já falei. Não instale esse equipamento próximo a fontes de calor ou vapores. Lembre-se, esse equipamento precisa rejeitar calor. Se ele precisa rejeitar calor, ele precisa captar o ar de um local que tenha ar fresco, certo? E não ar quente. Vou colocar ele no forro da minha residência, Daniel. Não é o melhor local, tá, pessoal? Não é o melhor local. Por quê? Porque lá, quando ele começar a funcionar, provavelmente a temperatura ele vai se elevar demais e se elevando demais, vai dificultar o trabalho dele. Se você dificulta o trabalho dele, meu irmãozinho, o compressor vai ter que pisar mais forte no acelerador. Ele pisando mais forte no acelerador, ele vai gastar mais energia. Dependendo da situação, ele não consegue nem dar conta do recado. Dependendo da situação, ele pode ficar, inclusive, desligando, porque a depender da temperatura, ele não vai conseguir chegar numa situação que permita que ele faça o que ele precisa fazer, que é rejeitar calor. Lá vai estar tão quente, por exemplo, dentro do seu forno, que ele não vai conseguir rejeitar esse calor, tá bom? Então, também evite locais em que a unidade fica exposta a ventos predominantes, né? Então, se ele joga o ar nesse sentido, evite que ele fique numa parede que o vento venha de encontro à saída de ar do equipamento, senão vai ficar a briga ali, né? O ventilador querendo empurrar o ar para cá e o vento querendo empurrar o ar para dentro do equipamento. É uma situação que, a depender da velocidade do ar, né, da força do vento, pode ocasionar, sim, problemas para você. Não instalar em locais irregulares, desnivelados. Se for instalado em local desnivelado, vai certamente ocasionar problemas de lubrificação do compressor. Não instale sobre gramas ou superfícies macias. Instalar também em locais em que haja muita poeira, né? Porque senão vai sujar rapidamente essa unidade
e sujando a unidade, você de novo dificulta o trabalho dela. Qual é o trabalho dela? Trocar calor, rejeitar calor. As unidades deverão ser instaladas em coxins de borracha para que evite vibrações, absorva vibrações, né, e evite ruídos. Essas unidades condensadoras também não podem ser instaladas de maneira que a descarga de uma unidade seja tomada de ar da outra. Vai ter já uma foto que vai explicar isso aqui melhor. E as unidades devem ser instaladas de forma a respeitar os espaçamentos que os manuais pedem, que os manuais dos fabricantes pedem. Local de instalação, aqui da unidade interna, tá? O ideal é que ele fique sempre no meio da parede e insuflando no sentido do maior comprimento. Aqui é uma situação não adequada. Você vai ter um ar mais frio nessa região da sala e essa região aqui certamente vai ter um prejuízo, vai ter uma temperatura diferente e maior aqui, certo? A mesma situação aqui, né? Se você instalar aqui, essa região aqui fica pior, essa aqui nem tanto, tá? Essa aqui nem tanto, não chega a ficar tão ruim, mas certamente aqui fica melhor do que aqui. O ideal é manter o equipamento numa condição que nem essa, que distribua o ar de forma mais uniforme possível no ambiente. Lembre-se de respeitar sempre as distâncias recomendadas pelo manual do fabricante. No caso desse equipamento aqui, né, eu retirei essa imagem de um manual, ele pede 150 milímetros aqui. Para quê, Daniel? Para que haja tomada de ar. Esse equipamento, lembrando, lá no começo do vídeo a gente viu que ele capta o ar por cima. Se eu não tiver esse espaço, ele não vai conseguir captar ar em quantidade suficiente e vai impactar no funcionamento do equipamento. Nas laterais dele, você precisa também deixar espaço para manutenção. Pessoa que vai fazer manutenção precisa muitas vezes tirar um parafuso daqui. Se eu não tiver esse espaço, ele não tem como tirar esse parafuso. Logo, o equipamento vai ficar sem manutenção. E eu só digo uma coisa, equipamento de ar-condicionado precisa de manutenção. Se não tiver, uma hora ele vai parar de funcionar. A altura mínima, né, que ele tem que ter daqui para baixo para evitar que esse ar se torne um inconveniente para os usuários, no mínimo 2,3 metros. Vista lateral do equipamento, que é a unidade externa, tá? Ele precisa de pelo menos 30 centímetros aqui para poder captar o ar para a condensadora e pelo menos 1,5 metro, né? Lembrando, ele capta o ar por aqui e o ventilador dele joga nessa direção, ó. Joga nessa direção. Se eu tiver pouco espaço aqui, o que vai acontecer? Esse ar vai bater nessa parede, vai ficar um bolsão de ar quente aqui. Consequentemente, esse equipamento vai captar ar quente e não vai conseguir trocar calor da maneira que ele precisa. Se ele não vai trocar calor, ele vai começar a desligar, vai perder rendimento, vai aumentar o consumo de energia elétrica e, a depender de quanto tempo isso acontece, certamente o equipamento pode ter até uma quebra, uma pane por conta disso. E eu vou dizer uma coisa, eu já vi várias situações, eu já fui chamado em várias situações em que ia lá uma série de profissionais que não conseguiam identificar o problema do equipamento e era basicamente isso daqui, tá, pessoal? Falta de respeito dessa distância. Feito isso, mudou o equipamento de local, resolveu-se o problema. É incrível como a gente encontra problemas como esse no dia a dia. Nessa situação aqui, o erro está no dreno, tá? Lembrando que o dreno do equipamento Highwall, essa água desce por gravidade e se eu tenho esse sifão aqui nessa situação, a água não vai conseguir subir, né? Isso aqui é contra a lei da gravidade e ela não aceita, não. Nesse caso aqui também há um erro, porque essa tubulação está sendo jogada diretamente, por exemplo, numa caixa de esgoto.
E se você tem esgoto aqui, o que pode haver? Captação de odor e até, né, meus amigos, em alguns momentos esse equipamento pode puxar vírus e bactérias aqui para dentro desse equipamento. Aqui foi uma das coisas que eu falei, né? O insuflamento desse equipamento, quer dizer, a descarga de ar, insuflamento não, aqui, nesse caso a gente fala descarga. A descarga de ar desse equipamento não pode estar na tomada de ar desse. Lembrando, eu preciso que esse equipamento troque ar. Para isso, ele precisa receber o ar numa temperatura razoável. E o que é que eu chamo de razoável, Daniel? Cara, de boa, na pior das hipóteses, algo em torno de 40 graus. Eu já considero muito elevado 40 graus. E aqui, certamente, se ele está pegando o ar de descarga desse equipamento aqui, ele vai estar captando acima dessa temperatura e, consequentemente, vai implicar em problemas nessa unidade. Outros problemas de instalação, equipamento instalado muito próximo de uma parede, provavelmente distante da outra, não está centralizado, mesma coisa. Evaporadora não centralizada. Há outro detalhe aqui, a tomada de ar do equipamento está muito próxima do teto, o que vai prejudicar a entrada de ar no equipamento, tá? Um problema aqui à vista. Mesma coisa aqui, além de o equipamento estar muito e não estar centralizado, ele me parece também que não respeita a distância mínima requerida aqui. Não sei como vai ser feita manutenção nesse equipamento. Esse outro aqui está errado porque, pessoal, esse equipamento tem uma tampa aqui em cima. Como é que eu vou abrir essa tampa se o equipamento está colado no teto? Esse aqui devem ter cometido o mesmo delito, eles devem ter feito juntos, talvez sejam da mesma, como é que se diz, da mesma organização criminosa, estão presos pelo mesmo motivo. Mais um outro que está cumprindo pena aqui. Como é que nós vamos fazer manutenção nesses equipamentos, meus amigos? Me respondam. Que o que eu falei, tá? Errado. Esse equipamento não tem tomada de ar. Esse equipamento não tem espaço para manutenção nas laterais. Esse equipamento não tem espaço para manutenção embaixo. Quando for retirar esse equipamento aqui, vai ter que ser desmontada essa marcenaria. Certo? E beleza, esconder o equipamento aqui, quando for funcionar ele, eu puxo a tampa e tá, muito legal. Mas se você não conseguir desmontar, faça essa marcenaria aqui, é uma situação extremamente complicada. Eu digo isso porque tem situações de apartamento, já fui visitar apartamento de amigo, né, que comprou já um apartamento montado e chegou lá, Daniel, e agora, como é que a gente vai fazer a manutenção? Eu digo, meu irmão, só tem um jeito. Você vai ter que desmontar a marcenaria. Então eu teve que chamar o marceneiro, desmontar o móvel, cortar o móvel, né? Fazer um serviço no móvel para poder tirar o equipamento para fazer manutenção preventiva. Então, por aí você tira a situação. Aqui mais um equipamento que eu não sei, tá muito bonito, né? Ficou muito bonito, mas não funciona. Eu tenho certeza que ninguém comprou um ar-condicionado para bater foto. Equipamento de ar-condicionado é comprado, é instalado para trazer conforto térmico para as pessoas. E esse equipamento aqui, nessa situação, quando você ligar ele, se não tirar essa tampa, ele pode trazer qualquer coisa, menos conforto térmico. Ele não vai funcionar. O ar vai bater nessas madeirinhas aqui, não vai conseguir sair direito, vai ficar muito frio aqui dentro. O equipamento tem um sensor de temperatura, ele vai achar que o ambiente como um todo está frio e vai desligar. Ele vai pensar, ora, já consegui fazer o que eu queria, resfriar. Isso aqui não funciona, meus amigos, não funciona. Quer embutir o equipamento, compre um equipamento built-in. Built-in, dotado de embutir, né? São o mesmo, são só nomes diferentes para o mesmo equipamento. Esse aqui está errado porque não tem espaço suficiente para tomada de ar. Cuidados pós-instalação. Depois de instalado o equipamento,
Se a obra não está concluída, o instalador deve pegar o saquinho plástico que veio nele e cobrir o equipamento. Para quê? Para evitar que antes de fazer o startup do equipamento, né, você tenha que fazer uma manutenção preventiva dos equipamentos, porque ele vai estar cheio de poeira da obra. Mais um exemplo aqui de uma situação que se mostra cuidado, né, com a pós-instalação. Foi colocada as caixinhas aqui, né, de papelão para proteger o equipamento. A gente sabe que em obra cai cimento, cai tinta, cai várias coisas que vão sujar o equipamento, pode às vezes até arranhar, né, a depender do que seja, e aqui você está protegendo o equipamento, né, e protegendo ele também contra poeira e sujeira, ok? Bom, meus amigos, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Isso aqui foi feito com bastante carinho e cuidado, né, para que a gente passe para vocês o melhor conteúdo. Vou deixar aqui disponível para vocês também um e-book. Outro trabalho que eu acredito também que vai ser bastante proveitoso para vocês, tá? Para fazer o download do e-book, basta entrar no nosso website www.erxpert.com.br, visita a seção de downloads e ele vai estar lá, é completamente gratuito. E quem acha que o assunto é interessante, quem quer saber mais, quem quer se aprofundar, 2 horas certamente não é tempo suficiente para a gente passar tudo o que precisa, né? E para vocês terem ideia, curso de ar-condicionado, numa graduação que a gente vê muito pouca coisa, a gente pincela basicamente a disciplina num curso de engenharia mecânica, são 40 horas. Então, aqui nessas 2 horas eu consigo passar para vocês apenas um pouquinho daquilo que é a área, certo? Então, está previsto para novembro ainda desse ano o lançamento do curso de sistemas de ar-condicionado para arquitetos, engenheiros e gestores. Por que arquitetos, engenheiros e gestores? Não é um curso voltado para conserto de equipamento, para manutenção de equipamentos, tá, pessoal? Nem para projeto. É um curso voltado para pessoas que precisam entender que equipamento, o que é um equipamento piso-teto, quais as suas vantagens, e não só as principais, né? Quais suas vantagens, quais suas desvantagens, comparar equipamento por equipamento, e aí não só mais os splits, os multisplits e os VRS, mas também um splitão, um selfie, um equipamento do tipo chiller, e a gente vai entrar mais a fundo, né, em cada caso, tranquilo? E é isso que eu tinha para vocês. Muito obrigado. Deixar aqui o contato da Erxpert. Nós somos uma empresa de projeto, treinamento e consultoria. Aqui está o nosso website. Visitem lá, conheçam um pouco mais sobre a nossa empresa, o que a gente tem a oferecer para vocês. Visitem o nosso Instagram. Sigam-nos no Instagram. E é isso. Muito obrigado a vocês. Vou ser blogueirinho aqui. Se você gostou, comenta esse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu terei prazer de depois ler e ajudá-los, né? Tirar essa dúvida. Muito obrigado e até a próxima.